E o estudo será sobre a primeira Páscoa. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui, Senhor, aprendendo mais de Ti e da Tua palavra, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, abrir a nossa mente, nosso coração, para poder aprender mais de Ti e da Tua palavra, Senhor. Que através, Senhor, dessa palavra, nós possamos ter mais entendimento e sabedoria, Senhor, do Teu reino, dos Teus milagres, da tua obra, Senhor, fazer com excelência, em nome de Jesus. Gente, quem quiser pegar a Bíblia e anotar também, pegar uma caneta e papel, vamos anotar. Hoje é estudo, vamos estudar. Boa noite. Boa noite, a paz do Senhor. Vamos lá. O estudo, vamos dizer assim, teológico, certo? É a instituição da primeira Páscoa, tá bom? Vamos ler agora o livro do Êxodo, capítulo 12. O texto é do 1 ao 12. Êxodo 12, do 1 ao 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e a comerão. Não comereis nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixeis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos, cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite,
e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Bom, a gente sabe, né, que essa instituição da Páscoa que Deus deu para o povo, né, o povo judeu, foi porque quando ele lançou a 10ª praga, né, no Egito, que foi justamente a saída do povo no Egito, que Deus instituiu a Páscoa. A partir daí. Mas isso aí não foi só uma praga, mas uma ordenança, né? Depois da praga da morte de todo o primogênito, aí Deus ordenou, né, que ordenou a Moisés em relação ao cordeiro, né? Em relação ao cordeiro, em relação a colocar o sangue nas portas dos umbrais, né? Ao comer o pão asmo, ao comer como é que se diz? As folhas amargas, né? Tudo isso tem um significado, tudo tem um sentido. E é isso que nós vamos estudar um pouco hoje, né? Do que eu absorvi, do que eu aprendi, tá certo? E tudo começou, né, no Egito, tudo começou quando, vamos ler, se vocês, eu queria que vocês pegassem a Bíblia de vocês para a gente dar uma pinceladinha para vocês entenderem. Vamos ler o Êxodo capítulo 1, onde tudo começou, o porquê de tudo, né? Ó, no capítulo 1 de Êxodo, no versículo 8 e 9, vamos prestar atenção. Diz assim: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Vocês se lembram, né, que quando Moisés nasceu, né, Moisés nasceu e Faraó mandou matar toda a criança, né, que nasceu naquela época. Por quê? Porque o rei que governava o Egito naquela época não conheceu José. Então, como o rei não conheceu José, quando ele viu que o povo de Israel estava crescendo, estava se multiplicando e o povo estava se tornando maior em quantidade de número e mais forte do que os egípcios. Aí o que foi que aconteceu? Faraó, com medo, né, do povo se rebelar contra Faraó, o que foi que Faraó fez? Mandou matar as crianças. Além de matarem as crianças, Faraó aumentou o jugo dos hebreus, né? Aumentou o jugo, o trabalho, né? O trabalho dobrou praticamente o trabalho. Então, justamente nessa época, né? Depois que Moisés, né? Que Moisés escapou da morte, não é isso? Vamos lá recapitular. Depois que Moisés escapou, né? Que a princesa pegou Moisés no cesto, começou a cuidar de Moisés. Moisés ficou dentro do templo, né? De Faraó. E Moisés no templo do Faraó cresceu, né? Aí a gente sabe que ele foi chefe lá dos guardas, né? Do exército de Faraó e ficou lá vigiando,
né, quem estava trabalhando, os escravos. Aí foi até que matou o egípcio. Depois Moisés fugiu para o deserto, né? Vamos recapitular bem. Foi para o deserto. Aí foi que ele casou, né, com a filha de Labão, né? Aí teve filhos e tudo. Só que quando ele estava pastoreando, né, as ovelhas do seu sogro, o que foi que aconteceu? Ele viu a sarça ardente. Foi justamente aí, na sarça ardente, que Deus fala com Moisés e chama Moisés e fala com ele. Moisés, eis que tu estás em terra santa, né? Tira a sandália. Jetro, isso mesmo, tia Flávia, muito obrigada. As universitárias, isso mesmo, muito obrigada. Jetro, né? Então, Moisés viu a sarça ardente, né? E viu, né, que ali olhou e disse assim, o que é isso? Aí ele olhou e voltou, que ele estava apacentando o rebanho, né, do seu sogro. Aí ele olhou e viu, e ouviu a voz de Deus. Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque onde tu estás é terra santa. Aí Deus comunicou a Moisés, né, que comunicou a Moisés, dizendo, Moisés, o clamor do meu povo chegou até a mim. Eu tinha marcado até onde estava essa parte. Será que eu marquei mesmo? Marquei. Vamos ver onde é que tá. Não. Então, eu sei que Deus, eu lembro que Deus falou, só não só lembro onde foi, onde é que está escrito, mas foi isso aí. Que Deus chegou para Moisés e disse que ele ouviu o clamor do povo. E o que foi que aconteceu? Com esse, e Deus aproveitou esse clamor, a aflição do seu povo para libertar o povo lá de Faraó e para levar o povo até a terra de Canaã. Deus aproveitou, né, o que Faraó estava fazendo, o que estava acontecendo com o povo judeu, né? Mas vamos lá no estudo teológico. Vamos lá, né? Israel, vamos lá no contexto. Quem quiser anotar, pode anotar. Israel passou aproximadamente 430 anos no Egito, certo? Então, o espaço de tempo entre a morte de José e o início da perseguição de Israel pelos egípcios foi aproximadamente 220 anos depois, né? Então, se o êxodo ocorreu em cerca de 1440 a.C., o faraó que não conheceu José provavelmente poderia ser o Tutmos I, que governou entre 1539 a.C. a 1514 a.C. E o faraó do êxito que conheceu José talvez seria o Amenhotep II, que governou em 1447 a 1421 a.C. Gente, olha, nessa época aqui não tinha data como tem hoje, né? 1º de abril, vamos dizer assim, 1º de abril, né?
15, isso, 15, vamos dizer assim, 7 de setembro, não era assim. Por quê? Porque as datas, antigamente, né, vamos dizer assim, o rei governou no ano, nasceu e morreu, governou num ano e terminou, não. Eram datadas aproximadamente no ano tal. É por isso que aqui tem dizendo, não tinha data certa. Era todo evento, se você quisesse falar de um rei, quanto tempo ele governou, era uma data aproximada, nunca era uma data ser certa, certo? Então, no período que o rei que conheceu José governou foi no período de 1447 a 1421 a.C. O tempo total dos israelitas no Egito foram de 430 anos. E aí, o que foi que aconteceu? Deus queria tirar o povo de lá do Egito e aproveitou a situação, né, para tirar o povo de lá. Deus permitiu e usou a opressão de Israel a fim de separar os israelitas da idolatria e das práticas imorais do Egito. Gente, 430 anos no Egito, com certeza os judeus, né, iam, né, se adaptar ao costume dos egípcios, principalmente a cultura deles, né, principalmente as religiões. No Egito tinham várias religiões, né? Vários deuses, várias religiões, tinham vários deuses. Os egípcios tinham vários deuses, não é verdade? Aí Deus usou, né, o martírio de Faraó para poder, né, tirar o povo do Egito e fazer com que o seu povo voltasse para ele, né? Diz prepará-los para seu livramento miraculoso do Egito e para o seu relacionamento com ele mediante a fé. Olha, desde que Deus é Deus e o mundo é mundo, vamos dizer assim, Deus sempre quis se relacionar com o ser humano. Deus sempre quis. Agora, a única coisa que nos separa de Deus, a gente sabe, né? É o pecado. Mas Deus sempre quis se relacionar conosco, né? Como ele andava com Adão no jardim do Éden, né? E o que foi que separou? Foi o pecado, né? Adão não foi expulso do jardim? Pois é, a mesma coisa. Deus sempre quis estar no meio do seu povo. O que nos sempre é tanto que Deus conversava com Moisés. Deus conversava com Moisés, né? Face a face. Deus sempre quis estar no meio do seu povo. Pronto. Depois, no Êxodo 2, 23. Vamos ler. Êxodo 2, 23. Que eu acho que é aqui. Êxodo 2, 23. Justamente, eu não marquei. E aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel... Não é isso aqui mesmo? Que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da servidão. Certo? Aí o que aconteceu? Depois de muitos anos de opressão,
povo de Israel começou a clamar a Deus, pedindo socorro. Quando os israelitas se voltaram para Deus, ele se voltou para eles. Olha só. Quando o povo começou a clamar, né, se voltando para Deus, então Deus se voltou para eles. Até esse tempo, muitos dos judeus adoravam os deuses egípcios. Por isso que Deus permitiu, né, que o povo fosse, né, afligido pelo faraó. Mas Deus, tá aqui em Êxodo 3:7, porque eu estava procurando e agora que eu encontrei, que eu anotei, No Êxodo 3:7, Deus diz assim: tenho visto a aflição do meu povo. Deus ouve as aflições do seu povo e ouve o clamor dos aflitos. Deus não despreza. Aí no Êxodo 3:8, né? Êxodo 3:8, Deus diz assim, Vamos lá, no Êxodo 3:8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Tartear. Tá vendo qual era o propósito de Deus em tirar o povo do Egito? Depois de mais de 400 anos de servidão no Egito, Deus decidiu libertá-los da escravidão. Suscitou Moisés e designou como um líder do Êxodo. Em obediência ao chamado de Deus, Moisés apareceu perante Faraó e lhe transmitiu a ordem divina: deixa ir o meu povo. Aí aqui já está começando, né, a mão de Deus agindo, né, para libertar o povo escravo de Faraó, né? Para conscientizar Faraó da seriedade da mensagem da parte do Senhor, Moisés, mediante o poder de Deus, invocou as pragas como julgamento contra o Egito. E no decorrer dessas pragas, né, Faraó concorda em deixar ir o povo a seguir, mas sempre voltava atrás. Mas soou na 10ª praga e derradeira, não iria deixar outra alternativa, a não ser que não tinha outra alternativa para Faraó, a não ser deixar o povo ir. Então, o que foi que aconteceu? Deus mandou um anjo destruidor para eliminar todo o primogênito dos homens até os animais. Êxodo 12:12. Então, Deus, né, falou para Moisés, deu a ordenança, né, do animal, dos pães asmos e das ervas amargas. Esses são, né, os símbolos e o alimento, né, da primeira Páscoa. Então, para fazer escapar os israelitas do anjo destruidor, o Senhor deu uma ordem específica ao seu povo. A obediência a essa ordem seria a proteção divina a cada família dos hebreus com seus primogênitos. Cada família, agora vamos lá. A Páscoa, né? A simbologia, os alimentos da Páscoa naquela época. Cada família tinha que tomar um cordeiro macho
de 1 ano de idade, sem defeito, para sacrificá-lo. Mas como era essa ordenança? Vamos ler aqui, ó, de novo aqui no texto bíblico, né? Êxodo 12. Este mesmo mês vos será o primeiro dos meses. Quer dizer o quê? Mês de Adar. Então, mês de Adar era o quê? O mês de março, abril do nosso calendário é o mês de Adar do povo judeu, certo? Então, significava o quê? Que era o primeiro mês, esse dia seria o primeiro mês para o povo judeu, certo? Seria o primeiro mês. Então, do primeiro ao 10 do mês, eles tinham que tomar um cordeiro. E desse cordeiro, eles deviam cuidar desse cordeiro até o dia 14º. Então, do dia 10 até o dia 14, eles estavam ali preparando o cordeiro para poder sacrificar, matar, né? Então, esse cordeiro, se a família fosse pequena, né? Cada cordeiro para cada família. Mas se a família fosse pequena, eles poderiam dividir esse cordeiro, certo? Cordeiro ou cabrito. Então, esse cabrito seria sem mácula, tinha que ser de 1 ano, macho, né? Sem nenhum defeito. Então, o guardeis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Então, quando chegasse no 14º dia, eles tinham que sacrificar esse cordeiro à tarde, né? E pegarão o sangue, poluão em ambas as portas. Então, matou o cordeiro, essa era a ordenança. De matar o cordeiro, pegar o sangue e colocar nas portas. Pronto. Então, do mês de Abibe, as famílias menores podiam repartir um único cordeiro entre si. Parte do sangue do cordeiro sacrificado, os israelitas deveriam aspergir nas 2 ombreiras e na vega da porta de cada casa. Quando o destruidor passasse por aquela terra, ele passaria por cima daquelas casas que tivessem o sangue. Bom, mas o que eles iam fazer com o cordeiro, né? Eles tinham que assar. Eles não podiam deixar o cordeiro cru e nem cozinhar em água. Tinha que assar o cordeiro. Com o cordeiro assado, então a ordenança era de quê? De que eles comessem todo o cordeiro. Certo? Quando eles comessem o cordeiro, se sobrasse, não podia sobrar. Se sobrasse alguma parte desse cordeiro, tinha que ser queimado até... não podia deixar sobra, né? Tinha que queimá-lo todo, né? Sobrou, assar. Botava para queimar. Não comereis nada cru nem cozido, senão assado no fogo, a cabeça, os pés com fressura, todo completo, né? Não podia quebrar nem o osso, não podia. Isso já era um simbolismo justamente os dias de Jesus, né? Que não podia ser quebrado nem o osso, né? Então, e nada dele deixeis até pela manhã, mas aquele que ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, comerei os vossos lombos, cingindo os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E comereis apressadamente até... Esta é a Páscoa do Senhor. Então, eles tinham que comer e já se aprontar para sair do Egito.
Essa era a Páscoa, né? Além do cordeiro, também tinha os pães asmos, né? Tinha que comer o cordeiro com pão sem fermento e com a erva amarga. E tudo isso tem o significado que eu vou já falar. Pronto. E vamos lá, agora vai vir o anjo do Senhor, né? O anjo destruidor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. A soberania de Deus, né? Pra gente conhecer a soberania de Deus. Gente, olha, a gente deve pensar assim, mas Deus matou todo o primogênito do Egito, né? Mas isso foi o quê? O que aconteceu? Consequência dos atos que Faraó fez em relação ao povo, né? Lá no início, que ele matou os primogênitos, tudo tem um significado, tudo tem um sentido. Se a gente for bem estudar, bem analisar, bem mesmo a palavra de Deus, tudo tem um sentido. Não acontece nada em vão. Então, a morte dos primogênitos aqui na 10ª praga foi consequência, né, dos bebês que Faraó matou lá, né, na época que Moisés escapou da morte, quando Moisés era bebê, quando ele tinha nascido. É que Deus livrou Moisés da morte justamente para esse tempo, né? Esse tempo aqui dele. Então, o que significa a Páscoa, né? O cordeiro foi morto, passaram nas portas dos umbrais, né? E quando o anjo destruidor passou, né, o que foi que aconteceu? Ele não entrou na casa, né? Que estava esse sangue. Mas daí o termo Páscoa, no hebraico, Páscoa, o nome Páscoa quer dizer pular além da marca, ou passar por cima, ou poupar. Então, poupar, né? Passar por cima, passar além da marca. Quer dizer o quê? Que o sangue que estava ali naquelas portas significava que Deus, né, que o anjo destruidor não iria matar o primogênito dos judeus, né? Então os israelitas foram protegidos da condenação da morte. Mas Deus, vamos lá ao estudo. Mas Deus ordenou o sinal do sangue não porque ele não tivesse outra forma de distinguir os israelitas dos egípcios. Não foi por isso. Mas Deus queria ensinar o seu povo a importância da obediência e da redenção pelo sangue. Isso aqui já era uma preparação, né, para quando Jesus viesse. Então, preparando para o advento do Cordeiro de Deus, que séculos mais tarde tiraria o pecado do mundo. João 1:29. Então, naquela noite específica, os israelitas deveriam estar vestidos e preparados para viajar. Tudo tem um sentido. A ordem para assar o cordeiro e não fervê-lo e preparar com as ervas amargas e os pães sem fermento, ao anoitecer estariam prontos para a refeição ordenada e para partir apressadamente. Momento em que os egípcios iam se aproximar e arrogar que deixassem o país. Tudo aconteceu conforme o Senhor disse. Tudo aconteceu. Então, tudo está no controle de Deus, né?
na nossa vida, tudo, 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 tudo. Vamos lá, no Êxodo 12, 2 e 3, no versículo 2 e 3, né? Que é justamente, vamos recapitular. Que este mês será o princípio dos meses. Quando Deus disse para Moisés, né, que este mesmo mês será o princípio dos meses, Deus aqui estava dizendo para Moisés que ali Deus estava instituindo como é que eu posso dizer?